Bom, boa tarde. Eu ia me apresentar, mas a Leide já fez muito bem. E a ideia aqui é trazer um pouco mais dessa esfera, né, das interações microbiota e hospedeiro, e como eu atuo na área mais da ecologia, principalmente, então entender as dinâmicas ou efeitos da degradação nesse sistema, né? Estudos iniciais, obviamente, mas a ideia é levantar essas questões aqui junto com vocês. Bom, dando um passo atrás, eu queria só situar e ressaltar aqui que o sistema do microbioma ele tem estado sob evidência, né, e cada vez mais nos últimos anos. Não só no contexto científico e acadêmico, mas no contexto de diversos setores da economia, da produção. A gente sabe, tem uma contador que tem. Então, o microbioma já foi capa de várias séries da revista Nature, Scientific American, também revistas como The Economist, vários congressos têm sido criados aí mundo afora, grupos de organização internacional para o mapeamento do microbioma, especialmente microbioma humano, microbioma ambiental. Então, diversas publicações, dezenas de milhares de publicações têm sido feitas com esse tema, inclusive é um tema que é difícil de acompanhar, porque são muitas publicações nas diversas áreas, todos os anos, né? E tem uma estimativa de crescimento, de investimento, mais de 100% lá em 2027, comparado com 2019. Então, uma área realmente bastante promissora e de bastante interesse, né, nas diversas áreas. E esse interesse ele se dá porque justamente o microbioma ele envolve diversos aspectos da vida, né? Tanto do ponto de vista do microbioma associado, dos humanos, dos animais, quanto do ponto de vista ambiental também. E apesar disso, apesar desse microbioma englobar, a gente estava inclusive falando, né, que legal esse evento, porque tanta gente que trabalha com microbioma, mesmo dentro do CBioclima, que eu nem conhecia. Então, tem vários laboratórios que tem pessoas trabalhando com microbioma e a gente nem sabe. E apesar desse interesse, dessa aplicação e dessa importância desse sistema para os diversos aspectos animais e ambientais, o microbioma humano, representado aqui nesses pontos roxos, né, ele é o sistema que é mais estudado, né? Ele está aqui mais de um quarto de todas as publicações que foram produzidas entre 2017 e 2020 foram sobre o microbioma humano, né? Então é o sistema mais bem estudado, seguido aqui do microbioma de solo, associado com plantas, e alguns outros sistemas mais relacionados à produção e a questões ambientais. Mas tem um sistema que ele é igualmente importante, né, no contexto ambiental, no contexto de saúde, que é o microbioma dos animais, associado aos animais, que está aqui representado pelo microbioma dos anfíbios, das abelhas, dos animais marinhos, que são os grupos mais estudados em termos de microbioma. E cada vez mais se entende que todos os animais são colonizados e que essa colonização tem um efeito, né, é pertinente para a gente entender a biologia do animal. Então, nesse contexto, o animal deixa de ser visto como uma entidade separada de sua microbiota e passa a ser visto como uma unidade única, né? Uma unidade só e indissociável de microbiota e hospedeiro. E aí, por que os animais abrigam micro-organismos, né? Queria levantar essa questão aqui com vocês. Existem duas grandes explicações do porquê isso acontece, né? A primeira dela é do ponto de vista funcional, que diz que os micro-organismos executam funções para os seus hospedeiros que eles são incapazes de executar. A gente tem vários modelos interessantes na natureza, que a gente pode ver isso. E também os micro-organismos eles ajudam a modular essa rede de sinalização que regulam funções importantes para os seus hospedeiros.
A explicação evolutiva dessa associação, ela diz que os animais surgiram e se diversificaram no contexto das interações contínuas com micro-organismos. Então, só isso já daria conta de explicar o porquê que os diversos aspectos fisiológicos, os sistemas fisiológicos dos animais e comportamentais também, sofrem e têm influência nessa interação microbiota-hospedeiro. E aqui lança-se uma ideia nova sobre processos evolutivos, em que a associação entre diferentes táxons, nesse caso aqui, os animais e seus micro-organismos, seria uma força motriz da evolução, que é a ideia central proposta pela microbiologista Lynn Margulis, que é uma microbiologista que foi muito importante, inclusive para o entendimento dessas associações microbiota-hospedeiro. Então, essas explicações, tanto fisiológicas quanto evolutivas, elas têm sido corroboradas por evidências crescentes na literatura, no meio acadêmico, científico, da importância dessas interações, dos efeitos da microbiota sobre os seus hospedeiros nos diversos níveis de organização biológica, desde o nível molecular até o nível ecossistêmico e ecológico. Então, essas interações elas têm papel fundamental em processos adaptativos, no desempenho, na aptidão dos organismos e seus hábitats. E isso é fundamental, entender isso, estudar isso é fundamental para o contexto atual dos desafios ambientais que a gente tem. Contexto de doenças emergentes, contexto de mudanças, impactos ambientais, questões de perda de diversidade. E os anfíbios, eles são um modelo extremamente interessante do ponto de vista, porque a partir de um único grupo você consegue estudar um modelo que integre questões de saúde, conservação e evolução. E eu explico por quê. Pelo menos vou tentar. Os anfíbios, eles têm uma... E aqui eu estou falando de microbiota dérmica, tá? Que é o sistema que eu estudo e vocês vão entender por que eu estudo isso. Bom, os anfíbios, eles têm, a gente sabe, essa pele que executa ali funções fundamentais para a vida desses animais, como balanço hídrico, troca gasosa. É na pele que são as principais defesas químicas desses animais. Então, sistemas fisiológicos de defesa, e ali naquela pele é secretado também uma alta complexidade de moléculas bioativas que atuam tanto na defesa contra predadores, quanto na defesa contra micro-organismos. E é nessa interface entre o organismo e o ambiente, dessa pele altamente complexa, que a microbiota dérmica ela se situa, que ela coloniza. Além disso, os anfíbios, ele é o grupo vertebrado atualmente mais ameaçado. Enfim, a gente tem registros de declínios e extinções no mundo inteiro. E a microbiota, ela atua como uma barreira natural contra patógenos, e aqui patógenos porque uma das principais ameaças ao grupo dos anfíbios atualmente são as doenças emergentes, e especialmente uma doença causada por um fungo, e é um fungo que atua, causa infecções na pele desses animais. Então, ter uma microbiota ali que atue como a primeira barreira de proteção contra um fungo que causa infecções dérmicas também me fala que é um sistema interessante e importante para a gente investigar. E, além disso, os anfíbios também são considerados bioindicadores ambientais, e tendo uma microbiota associada ali nessa pele, uma pele altamente permeável, um grupo susceptível à mudança ambiental, e entender essa relação da microbiota como uma barreira de proteção ou como um sistema que responde a um ambiente também é bastante promissor do ponto de vista do entendimento dessas interações microbiota-hospedeiro, no contexto desse modelo integrador aqui de saúde, conservação e evolução. E aí eu vou mostrar alguns resultados de estudos anteriores que ajudam a gente a entender um pouco mais esse sistema, Então a gente viu que para o Proceratops boia, que é um bichinho aqui da Mata Atlântica, a gente estudou a microbiota dérmica desses animais, vimos que ele abriga uma quantidade enorme de bactérias,
muitas das quais têm atividade antimicrobiana contra fungos e bactérias patogênicos. Por exemplo, a Aeromonas hydrophila, a Klebsiella, a Pseudomonas. Então, o Proceratóphis boiei abriga esse tipo de bactérias que têm atividade antimicrobiana. E uma forma, só para quem está começando, quem está curioso, uma forma muito simples de fazer esse... Nossa, já, meu Deus! Uma forma muito simples de fazer um screening para você começar a entender isso é esse experimento do traço cruzado, onde você pega o seu isolado bacteriano do seu anfíbio, estria de um lado e você faz traços com seu patógeno aqui. A evidência de que essa bactéria produz algum antimicrobiano que tem efeito contra esses patógenos é a ausência do crescimento dele próximo nessa área. Deixa eu acelerar aqui. Uma outra observação que a gente fez é que cada espécie de anfíbios produz ou abriga um perfil de comunidade microbiana próprio da espécie. A gente viu que para essas 4 espécies aqui, o Proceratóphis boiei, a Basidius leucopídeos, uma medusa distinta, Dendropsophis minutus, eles têm um número de bactérias diferentes, ou seja, uma riqueza microbiana diferente e uma abundância total de bactérias diferentes. E isso se estende ao subgrupo de bactérias que produzem atividades contra os patógenos, ou seja, o Proceratóphis boiei ele tem muito mais bactérias ativas contra micro-organismos patogênicos do que a Filomedusa distinta, por exemplo. Isso nos leva a pensar um pouco sobre as questões de como que essa microbiota se compõe, né? Um pouco do que o Alan estava falando hoje de manhã, né? Quais são as fontes, ou como que essa comunidade se faz, né? Se produz. O Alan havia falado das questões de transmissão horizontal nas interações sociais. Para os anfíbios, a gente tem alguma evidência, estudos muito iniciais sobre transferência vertical dos pais para os filhos, e eu estava interessado nas fontes ambientais, não é o sistema fechado. Acho que esses animais estão recrutando esses micro-organismos do ambiente. E a gente fez esse estudo comparando a microbiota do sapo com a microbiota do solo, da água que eles ocupam. E a gente viu que o solo é a principal fonte de transmissão, né, para o recrutamento desses micro-organismos. Aqui, a matriz em azul é o solo do entorno dos fragmentos, do entorno das áreas florestadas. Então, o solo ele é bastante importante para essa composição da microbiota desses animais. E aí surge uma primeira pergunta, né, de que se a dinâmica dos micro-organismos ambientais estaria influenciando esse recrutamento, e eu acredito que sim. A gente teve um resultado inicial em que a pele dos anfíbios de áreas preservadas, aqui representado pelas florestas contínuas do Proceratóphis, tem diferentes diversidades, né, riquezas diferentes de bactérias quando eu comparo com anfíbios que estão em áreas degradadas, aqui representado pelas florestas fragmentadas. E o mesmo acontece aqui com o solo, que são o solo das florestas, né, que está aqui em azul. A gente fez um outro estudo com os girinos ao longo de um gradiente de intensificação do uso da terra, coletando girino em áreas de cerrado, áreas preservadas, passando por pastagem e soja, que seria aqui o ápice, o ponto mais degradado desse gradiente. E a gente viu que a microbiota dos girinos, de Synax fuscovalis, ela segue esse padrão de intensificação do uso da terra, né? Com a pastagem sendo mais parecida em termos de diversidade de composição microbiana com os animais que estavam nas florestas, né, no cerrado, e a soja tendo os valores mais distintos em comparação com a área original, e mesmo com a pastagem. E quando a gente olha para os parâmetros da água onde esses girinos estavam, a gente vê também que a soja produz os valores mais distintos em termos de temperatura, pH, oxigênio dissolvido, e apesar de a gente não ter feito uma relação causal, existe pelo menos uma correlação entre, a gente espera que esses parâmetros, né, abióticos dessas poças de água, desses bichos causados, essas alterações causadas pela prática agrícola, ali, né, pela intensificação do uso da terra,
tem uma relação com essa variação na microbiota desses gereiros. E aqui é só alguns modelos, não vou entrar em detalhes. Alguns outros estudos para outros grupos, como aves, mamíferos, esponjas, corais, peixes, que mostram que o impacto ambiental antrópico, como o uso da terra, contaminação, mudanças climáticas e doenças infecciosas, eles alteram significativamente a microbiota associada aos animais. Então, eu tenho para os anfíbios uma microbiota, um sistema de proteção com uma alta complexidade de microbiota, de bactérias, micro-organismos associados, e eu continuo a pensar nessas questões dos mecanismos reguladores. O que regula isso e qual o impacto para a saúde desses animais essa modulação teria. E a pesquisa atual que a gente está desenvolvendo tem esse seguinte framework, mais ou menos. Então, eu tenho aqui, a gente sabe que a conectividade do habitat, que a integridade do habitat e a sua desconectividade, portanto, ela altera valores e variáveis ambientais. A gente sabe se a gente desmata, a gente tem mudanças na temperatura, mudanças na incidência de radiação ultravioleta ali naquela floresta. E a gente sabe também que variáveis ambientais alteram o microbioma do habitat. Mas a gente não sabe a relação que a desconectividade direta, a relação direta entre a desconectividade do habitat, o microbioma do habitat, por consequência, o microbioma associado aos animais. Então, a gente quer investigar isso. E aí, a gente coletou microbiota ambiental e associado aos anfíbios ao longo aqui da Floresta Atlântica aqui de São Paulo. Foram 40 localidades, um gradiente de degradação também indo de áreas mais preservadas, com acima de 50% de cobertura vegetal, e áreas mais impactadas, com cerca de 30% de área vegetal, de cobertura vegetal. Só para vocês terem uma ideia de como isso é feito, então a gente faz uma amostragem de solo para fazer análise de cultura e isolamento, como o Giovanni falou aqui, o Maurício também falou, a gente faz isolamento dessas bactérias de solo, a gente faz esses ensaios da função, que é para entender a atividade antimicrobiana dessas bactérias e se depois elas estão sendo recrutadas pelos anfíbios, então a gente começa pelas amostras do solo. E estudo de diversidade, tanto de bactérias pelo 16S, quanto de fungos também pelo ITS. A água a gente faz uma filtragem direta nos corpos de água, usando essas cápsulas e esse sistema aqui de coleta de água. Essas cápsulas são bem interessantes porque você consegue filtrar centenas de litros de água de um corpo d'água, e no final você tem uma amostra aqui dentro da sua cápsula, aí você faz uma extração de DNA, você recupera esse material dali, e a gente também faz culturas, ensaios, para isolamento, ensaio disso, e trabalha com a diversidade. E no caso dos corpos de água, a gente fez um estudo da distribuição do quitrídeo nessas áreas, do patógeno dos anfíbios que eu falei, usando duas técnicas de PCR digital e PCR quantitativo, o qPCR. E a amostragem do hospedeiro, que é uma amostragem também direta, a partir de um swab, direto na pele desses animais, para fazer também essas análises, assim como pareada com as análises, com as amostras ambientais. No primeiro artigo que está saindo aí, a gente viu, por exemplo, a gente estava interessado nesse artigo nas questões ambientais, assim, se esse patógeno também estaria distribuindo nos corpos de água, e se amostrar os corpos de águas para monitoramento desse patógeno ao longo dessas áreas, seria uma medida efetiva para seguir, para monitorar e não depender mais da coleta do anfíbio, que é mais desafiadora. E a gente viu que a microbiota, que o quitrídeo distribuído nos corpos de água, ele segue um padrão de distribuição do quitrídeo distribuído, que está presente na pele dos anfíbios, Então, mostra que os patógenos que estão nos corpos de água desses animais, sim, é uma boa representação do que está acontecendo naquela população em termos de surtos de doença. E isso é persistente, isso persiste nos diferentes níveis de cobertura vegetal, nos diferentes níveis de degradação ambiental também. Como próximas etapas,
Bom, a gente já tem alguns dados da função, né, dessa função antimicrobiana dos isolados de solo e dos isolados de anfíbios. A gente está trabalhando na taxonomia disso. Só para vocês terem uma ideia, testamos 524 isolados de solo, de bactérias de solo, e 205 apresentaram atividade contra o patógeno dos anfíbios. Também fizemos testes com os isolados dos anfíbios, dos 331, 37 apresentaram atividade antiquitrídeo. E a gente quer saber se esse conjunto aqui de bactérias anti-BD estão relacionados de alguma maneira. Estamos fazendo também análises do ponto de vista da ecologia para entender o efeito da fragmentação ambiental nessa diversidade microbiana ambiental e associada aos anfíbios e que consequências disso teria para a saúde desses animais, porque temos os dados do patógeno também. E também vamos aprofundar nas análises para entender essa interação microbiota-hospedeiro. Bom, esses aqui são as pessoas envolvidas nesse trabalho, né? O Célio, meu supervisor, o Guilherme Beck, meu co-supervisor, tem outros pesquisadores envolvidos, as instituições financiadoras e apoiadoras. E eu queria deixar vocês com uma frase que, para mim, é muito inspiradora do ponto de vista acadêmico, científico e pessoal também. É uma frase da Lynn Margulis, de que a vida é uma união simbiótica e comparativa que permite triunfar aos que se associam. Espero que inspire vocês também. É isso. Obrigada. Tem um pesquisador na USP que está interessado em ver o potencial anti-câncer, se não me engano, mas se o Cebiocrima se interessa, eu acho ainda melhor, porque tem muito mais a ver com esse instituto. E elas estão isoladas, estão identificadas, né, para o nome da espécie, né, já temos, para o que a gente conseguiu, e temos esses resultados da atividade microbiana. Eu acho que tem um potencial interessantíssimo, né? Só para deixar você mais interessado, tem umas cepas que a gente conseguiu isolar que tem atividade antifúngica e antibacteriana. Isso é uma característica interessante, porque normalmente as bactérias isoladas ambientais ou elas têm atividade antibacteriana ou elas têm atividade antifúngica. Então os anfíbios acredito que estão selecionando um subconjunto de bactéria ambiental bastante promissor. Você fala de índice de especificidade, eu nunca fiz, mas me despertou curiosidade. Você faz isso? Sim. Nossa, que interessante, seria muito bom. Porque, principalmente para a pele, como vamos dizer assim, um microhabitat exposto, tem muitas coisas, bactérias, fungos, que estão ali de uma forma transitória, né? Então, tanto é que a gente, para coletar, a gente faz uma lavagem desses bichos com a intenção de pegar apenas o que está colonizando de fato ali. Mas, mesmo assim, eu ainda fico com essa pulga atrás da orelha, né? É específico mesmo, assim, é próprio, né? Então, muito interessante.